Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui mais uma vez essa semana, né, para convidar vocês para a gente poder desvendar aí juntos o que os astros nos revelam para essa semana aí lindíssima do dia 21 ao dia 27 de julho, em que o Sol ingressa no signo de Leão, faz a conjunção com a Lua, né, no seu domicílio, no seu reino, né, no reino leonino, né, no reino solar, no reino do Sol, porque cada planeta, né, reina aí em um signo e o Sol reina no signo de Leão, a Lua no signo de Câncer, Marte no signo de Áries e de Escorpião e por aí vai. E aí essa alunação, como a alunação de Câncer também foi muito importante porque a Lua fez conjunção com o Sol no seu reino, no reino da Lua que é Câncer, né? E agora a Lua faz conjunção com o Sol, mas no reino de Leão, no reino do Sol, né? Então quem vai reger essa alunação canceriana, que acontece com a conjunção de Sol e Lua às 16h10 no dia 24, na quinta-feira, é justamente o Sol, que ingressa em Leão no dia 22 às 10h29, né, na terça-feira. Então ele ingressa em Leão, encontra com a Lua, né, a Lua na verdade encontra com o Sol aí no signo de Leão e forma-se a Lua nova no signo de Leão, que acontece no dia 24. Mas até dia 23, segunda, terça e quarta, a gente ainda está sob vamos dizer assim, os ventos da lunação canceriana e da lua minguante no signo de Áries, que aconteceu na semana passada, né, no dia, se não me engano, dia 17. E aí a gente tem essa finalização de ciclo, que é necessária ainda no início da semana, justamente porque é uma lua que mingua, né, pedindo que a gente desacelere um pouco para ainda fazer algum tipo de reflexão sobre atitudes impulsivas, atitudes precipitadas que nós tomamos no calor da emoção, com raiva, né, ou com agressividade, rever essas situações para que a gente possa limpar o terreno para fazer com que as sementes dessa lua nova no signo de Leão possam florescer com plenitude, né? Então, uma das coisas que a lua minguante no signo de Áries pediu para a gente prestar atenção e desacelerar e ver e tentar entender, e que essa semana volta ainda dentro ainda do período do fechamento de ciclo que acontece, esse aspecto que tem a ver com esse momento de fechamento de ciclo de revisão de algumas rotinas, né, exaustivas, elas e não prazerosas e que drenam a nossa energia, ela também aparece aí através de um aspecto que acontece dentro ainda desse momento, né, porque acontece na quarta-feira, então ainda dentro do momento de reflexão, de fechamento de ciclo, de encerramentos necessários de reflexão dessa lua minguando no signo de Áries, acontece com Marte, que é o regente de Áries, fazendo uma quadratura para Vênus em Gêmeos, né? Isso acontece no dia 23 às 5h22. Todos os outros aspectos dessa semana têm a ver com o Sol. Né? Então eles vão ter a ação direta sobre essa lua nova no signo de Leão. Mas esse aspecto específico, eu vou separar ele um pouquinho. Ele agirá também sobre essa situação de lua nova no signo de Leão, mas eu vou falar ele em separado porque ele também tem um gancho com a semana anterior, né, que fala dessas rotinas exaustivas, né? E explica um pouquinho para a gente isso, porque o Marte em Virgem é aquele que quer fazer muito com organização, com ordem, né? E faz uma quadratura para Vênus em Gêmeos, né? E aí tem aquele questionamento da mente. E o prazer, onde é que fica? Né? Porque se a gente ficar produzindo sem prazer, a gente incorre no perigo dessas rotinas exaustivas, né, que não nos levam a lugar nenhum, mas que elas acabam preenchendo um espaço que toma o espaço de coisas que a gente realmente deveria fazer com prazer. Né? E aí, isso que a gente faz e que não tem prazer, não gera resultado. Sabe aquele sentimento assim que você fala durante o dia, você faz um monte de coisa, faz. Quando chega no final do dia, você fala assim, cara, não fiz nada, não rendeu nada, não tive resultado nenhum. Por quê? Porque aquilo são rotinas exaustivas que não servem mais à alma. Né? Então a gente precisa prestar atenção nisso e compreender por que a gente fica preenchendo esses espaços, a agenda cheia de coisa para fazer e que a gente não gera resultado nenhum. A gente se cobra uma produção virgem muito alta, né? Que aí é o Marte querendo produzir muito.
né? E aí vem essa quadratura de Vênus em Gêmeos e fala assim, onde é que está o prazer disso tudo? O que você está fazendo com prazer? Por isso que você não está gerando resultado, porque você não está feliz fazendo o que você está fazendo. Então, e essa lua nova no signo de Leão, ela vem desconstruindo um eu, para a gente poder reconstruir um eu, para que a gente possa fazer as coisas com prazer na vida. E aí sim, expressar para o mundo a nossa centelha divina, nosso brilho pessoal, os nossos talentos, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos faz nosso coração sorrir. Coração tem a ver com Leão, com o Sol, o nosso brilho pessoal, que tem a ver com essa coisa da centelha divina, do que vem de dentro, que quando você fala, quando você se expressa, o seu olhinho brilha, todo mundo presta atenção, né? Então é algo que te dá prazer. Né? Não são aqueles pensamentos excessivos, né, que ficam enchendo a sua mente, que às vezes você pensa em tantas coisas que te paralisam no fazer. Né? Então é importante, você tem um monte, é como se fosse assim, um turbilhão mental. Você tem um monte de ideias, mas não faz nenhuma, porque você se paralisa. Você não faz uma escolha. Né? A ideia, para vencer esse desafio dessa quadratura do início da semana, né, que ela tem a ver com esse gancho que pega do final da semana passada, que fala dessas rotinas exaustivas que podem levar a burnout, porque não existe prazer, nem resultado, só existe volume, né, de rotina, volume do fazer, mas não existe resultado e não existe prazer em fazer aquilo. Ele fala, olha, para vencer esse desafio, o céu coloca para gente, né? Presta atenção nisso que você está fazendo e que você está se sabotando, né? Preenchendo a sua agenda de coisas que são inúteis, preenchendo a sua mente, Gêmeos, com pensamentos, Gêmeos, que não te dão prazer, Vênus, né? E que não geram resultado, Marte em Virgem. Então, é esse turbilhão que precisa acalmar, é esse turbilhão que precisa ser feito uma seleção, né? Separar o joio do trigo. O que me leva para frente e o que não me leva, né? Por isso que a gente precisa limpar o terreno dessas coisas que não fazem parte da nossa essência, que não fazem parte, que são apenas que preenchem um espaço vazio. E que esse espaço vazio tinha que ser preenchido com coisas que nos dão prazer, e não simplesmente rotinas repetitivas, né, que dispersam a nossa mente do nosso objetivo, do nosso propósito. Então, para vencer esse desafio, o que a gente precisa? Ter uma intenção, ou seja, um desejo de fazer algo, que gere uma ação com presença, ou seja, eu estou presente fazendo aquilo com prazer. Né? Então, para ter o resultado que eu desejo. Sem ter esse resultado, sem ter esse prazer, eu não tenho resultado. E aí eu só vou fazer coisas, 1 milhão de coisas, vou ter 1 milhão de projetos, mas não vou conseguir nem ter plenitude, nem florescer enquanto a minha centelha divina. Eu vou só estar preenchendo espaços na minha vida, né? Tempo, espaço de tempo, né? E não vou estar focada naquilo que eu realmente preciso revelar e expressar para o mundo, né? Que aí vem a alunação no signo de Leão. E essa alunação no signo de Leão, ela tem vários aspectos positivos e existe um grande desafio. Ela tem aspectos positivos com Urano, porque ela vai fazer um sexto com Urano, né? O Sol faz um sexto com Urano aí na quarta-feira, às 2h31 da manhã, né? Que está incluído também nessa alunação, nessa lua nova que acontece no dia seguinte, no dia 24. No mesmo dia da lua nova no signo de Leão, o Sol faz um trígono com Saturno retrógrado em Áries e também com Netuno retrógrado em Áries. E no dia seguinte da lua nova faz uma oposição ao Plutão. Então tem esse desafio de oposição ao Plutão, que na verdade vai ser um empurrão para a gente perceber, enxergar, revelar para a gente, né, o que está nos bloqueando, o que está sufocando o nosso brilho pessoal. Né? E aí a gente usa esses aspectos positivos, Urano, com Saturno e com Netuno, para a gente transformar, né, o nosso sonho em realidade. Né? Reconstruindo um caminho de um eu que precisa de alguns ajustes ainda, porque afinal de contas o Saturno e o Netuno estão retrógrados. Né? Então eles pedem para a gente, verifica aí qual que é a direção que você está, o que você começou na impulsividade, na precipitação.
ou sem a inspiração necessária, né? Ou sem usar sua sensibilidade da forma correta, né? O Urano fazendo um bom aspecto com o Sol e o Sol se opondo a Plutão é como se fosse uma clara evidência, a gente fica muito claro, vem à tona tudo que está abafando o meu eu, né? O que está abafando meu brilho pessoal. O que eu estou permitindo, né, enquanto relações tóxicas, pensamentos negativos, falta de autoconfiança, né, sem perceber os próprios talentos, copiando as pessoas, sem perceber que aquilo que me faz brilhar é o que é original a mim, né, o que tem a ver com a minha essência e não com a essência de outras pessoas, preenchendo expectativas alheias. Então a gente precisa eliminar esses medos, essas autossabotagens, essas inseguranças, né, que estão aí, que vem à tona agora com esse Plutão, porque o Plutão é a sombra, o Sol é a luz. Quando ele se opõe, é como se a luz iluminasse as sombras, né? E o Plutão revelasse aquilo, trouxesse lá do fundo, né? O gancho lá, porque ele rege Escorpião, é como se fosse aquela ponta, né? Do signo de Escorpião, que é como se fosse um M assim com uma ponta, é como se com a ponta no final, é como se fosse aquele anzol que pega aquelas coisas lá do fundo e traz à tona e fala assim: é disso que você está com medo. Você não se revela por causa disso, você não se expressa como você é, porque você tem medo de ser quem você é. Você tem medo de julgamento, você tem medo de não ter autoconfiança necessária para começar, né? E o Sol fazendo um bom aspecto com Urano, e na verdade o que acontece? O Sol fazendo oposição a Plutão vai revelar quais são as resistências que a gente tem a ser quem a gente é e as mudanças necessárias que a gente precisa fazer para ser quem a gente é. E o Urano fazendo um bom aspecto com o Sol, ele vai falar pra gente ter coragem, Sol em Leão, para ser quem a gente é, para romper com esses padrões, para tirar a máscara, né? Para não ter que usar máscaras, para não ter que se disfarçar através de outras pessoas, de outras formas de ser igual ao outro, né? Ser autêntico, ser original. Né? E o Saturno e o Netuno aí entram nessa história trazendo, vamos dizer assim, é como se fosse uma tensão que o céu coloca, tipo assim, volta um pouquinho umas casinhas no jogo e vê aí o que você começou precipitadamente, o que você não colocou o seu eu de verdade, né, nos seus projetos, o que você copiou de outras pessoas, o que não está bem estruturado, porque se você, como eu falei no outro vídeo, é igual a casinha do porquinho, né, se ela for de palha, mais para frente ela vai... No primeiro sopro que tiver aí do Urano em quadratura, né, vai desabar a casinha. Então, ele está pedindo assim, ó, volta umas casinhas, né, rever algumas coisas, para você poder ter estrutura, né, ver o que você não fez com tanta responsabilidade assim, ver o que você não colocou tanta disciplina assim, né, para você poder estruturar esse caminho, né, para poder sonhar grande, sim, né, que é o Netuno, de ser um eu do tamanho que você deseja ser, mas bem estruturado, com os pezinhos ancorados na realidade. Mas sem perder a inspiração, sem perder, principalmente essa semana vem falando pra gente, não perca o prazer em fazer o que você faz. E como que você vai fazer isso? Sendo original, expressando quem você é, né? E isso tudo vem na ordem, né, falando pra gente aí, o Sol ingressa no signo de Leão, trazendo essa ideia de brilho pessoal, autenticidade, logo na terça-feira, no dia 22, ainda dentro daquele fechamento da lunação do signo de Câncer, né, que pediu pra gente limpar esse terreno de coisas que sufocavam talvez até esse brilho pessoal, essa centelha divina de ser quem se é. Né? E aí o Sol ingressa em Leão, já começa a aquecer, já começa como se fosse um pré-treino, né? E vai aquecendo para a gente poder expor, né? Ser quem a gente é, falar o que a gente precisa falar, ser protagonista. É isso que o Sol em Leão fala. Seja protagonista da sua própria vida, brilhe no seu palco pessoal, né? Mas sendo quem você é, não precisa usar máscaras, né? Não precisa
criar situações de como aí acontece no dia seguinte, né, do Sol ingressar em Leão, que ingressa às 10h29 do dia 22, acontece no dia seguinte justamente o Urano fazendo um sexto por esse Sol em Leão, falando seja você, seja autêntico, mude de ideia, mude, faça as mudanças necessárias que você precisa fazer, tenha coragem, Sol em Leão, para romper padrões, para romper paradigmas, para sair da zona de conforto. Né? Aí vem o Marte em Virgem fazendo uma quadratura para Vênus em Gêmeos no mesmo dia, no dia 23, né? Porque esse sexto de Urano e Sol acontece às 2h31 do dia 23, da quarta-feira. Aí logo depois, às 5h22 da manhã, o Marte em Virgem faz uma quadratura para Vênus em Gêmeos, falando justamente aquilo, né, que eu falei, para vencer esse desafio, o que você precisa fazer? Faça com disciplina, mas tenha prazer. Né? Coloque ordem na vida, mas sinta a alegria de fazer aquilo, se divirta fazendo aquilo, né? Porque senão fica maçante, aí gera burnout, gera síndrome do pânico, gera um monte de coisa porque você vai reprimindo, né? Se reprimindo dentro daquelas rotinas exaustivas e vai se aprisionando ali. E o Urano fazendo um sexto com o Sol é uma clara evidência justamente para o que está reprimindo, para você poder superar isso que está te reprimindo, para você poder se libertar dessas rotinas exaustivas e começar a produzir com prazer. Fazendo como? Eu tenho uma intenção que vai gerar uma ação e essa ação ela tem que ter prazer, ela tem que ser prazerosa, porque senão o que vai acontecer? Eu vou ficar com um turbilhão emocional na minha cabeça, um turbilhão mental, né, de ideias na minha cabeça, que eu vou ter 1 milhão de planos, 1 milhão de coisas, 1 milhão né, vou me perder nessa diversidade geminiana, né? E por mais que eu planeje, como eu não consigo priorizar, eu não consigo fazer nada, então eu fico paralisada. Né? E esses pensamentos excessivos, eles podem ser altamente prejudiciais a você executar vamos dizer assim, superar esse desafio. Porque esse desafio precisa de uma intenção que gere uma ação que seja prazerosa. Se você fica com um turbilhão mental na cabeça, cheio de ideias e não faz nada porque você paralisa, você nem age, né? Você não vai conseguir agir. E aí você ainda vai ter menos prazer ainda. Então, e além de tudo, é importante que a gente não fique colocando a culpa no outro, né? Eu não fiz isso porque fulano me atrapalhou, porque eu tive que fazer não sei o que da casa, porque eu tive que cuidar do filho, porque eu tive que cuidar do marido, porque eu tive que cuidar da esposa, porque eu tive que resolver o problema tal do carro, e não sei o que. Cara, prioriza. Se são seus projetos que são mais importantes, encontra tempo. Porque aí, por que você vai encontrar tempo? Porque vai te dar prazer. Se não te dá prazer, você vai preencher seu tempo de rotinas exaustivas que você já faz com o pé nas costas e não vai se desafiar a fazer coisas novas. E o Sol fazendo um bom aspecto com Urano, ele tá te pedindo, né? Improvise, tenha jogo de cintura, faça coisas novas, não resista às novidades da sua vida, deixe que as surpresas cheguem, né? Se abra um novo, se abra novidades, renasça, renove, se reconstrua, né? Se reinvente. Então, para de ficar se auto-sabotando, repetindo as mesmas tarefas cansativas e exaustivas todos os dias igual. Né? Você não vai conseguir resultados diferentes, Sol, Urano, fazendo as mesmas coisas. Né? E aí você vai fazer o quê? Você vai acabar se frustrando. Né? Porque além do turbilhão mental, os pensamentos excessivos, eles vão te levar a brancos mentais. Né? Que é tipo assim, eu tô pensando em tanta coisa ao mesmo tempo que eu já nem sei mais o que eu tô pensando. Sabe? Não sei mais nem o que eu quero. E aí se perde, né? E essa semana ainda traz uma mensagem subliminar, né, de Saturno e Netuno fazendo um bom aspecto aí retrogradando, né? Fazendo um bom aspecto aí com essa lunação em Leão. Lá de Áries, eles fazem um trígono, né? Trígono é um favorecimento que o céu coloca pra gente aí, né? Trazendo pra gente a ideia de que às vezes, se a gente está se sentindo meio perdido, né? Porque o Netuno, ele tá dissolvendo ele tá dissolvendo todas as crenças que eu tinha sobre mim mesma, por exemplo, né? Sobre o que eu acreditava sobre o que eu era. Porque às vezes não era quem eu era de verdade, era somente uma cópia de uma outra pessoa, ou de uma situação, ou de quem eu gostaria de ser, espelhada em outra pessoa. Né? E aí ele vem dissolvendo tudo aquilo, o Urano fazendo um bom aspecto com o Sol, ele tira a máscara, dissolve o que a gente precisa às vezes colocar para se conectar com o mundo.
Com medo, porque a gente tem medo. Aí o Plutão vem lá e faz oposição e fala assim, cara, é disso que você tem medo. Você não se expressa como você é, ou você não tem coragem de fazer uma transição de carreira, ou uma mudança de profissão, ou ingressar no novo projeto na sua vida, ou começar um novo caminho, porque é isso que o Saturno e o Netuno estão pedindo, né? Porque às vezes você tem medo, você está inseguro, né? Você está permitindo que outras pessoas sufoquem o brilho, né? A oposição da sombra do Plutão e do Sol, do eu, do brilho do Sol em Leão, né? Fala aí, ó, você está permitindo que outras coisas na sua vida sufoquem esse brilho pessoal seu, né? O que você quer? O que você deseja para a sua vida? Não tenha medo de dizer, por mais louco, Urano, né? No signo de Gêmeos, é meio louco, né? Às vezes é meio louco. Eu quero fazer uma transição de carreira. Eu sou, por exemplo, no meu caso, eu sou uma economista que fiz uma transição de carreira para uma área de terapias holísticas. Quer dizer, isso às vezes é um pouco louco, né? Então, mas tem a ver com quem eu sou. Com quem eu sou, não quem eu sempre fui, mas quem eu sou agora, quem eu sou no momento. Aquilo que eu fazia antes fazia sentido antes, mas agora não faz sentido mais. O que faz sentido é o que eu faço agora, mas se você não se permite fazer essa transição, fazer essa mudança, né? E essa semana a gente tem essa oposição de Plutão aí, sim, fazendo jogando esse meio que choque de realidade, né? É aqui que você está se auto-sabotando, você está permitindo que suas relações, às vezes tóxicas, elas sufoquem o seu brilho pessoal, dizendo quem você é para você, e você acredita nisso, né? Porque às vezes é mais confortável para você acreditar que você é menor do que você é, porque às vezes a gente ser grande ou fazer aquilo que a gente deseja dá medo, né? Dá medo de ser julgado, dá medo de ser taxado de doido, de louco, né? Mas é preciso o quê? A coragem para sustentar a sua autenticidade, coragem para sustentar aquilo que você deseja para a sua vida, né? Porque se você for se estruturar em situações ou em, vamos dizer assim, em alicerces que eles não são verdadeiros, que eles não são você, que aí é o Saturno retrógrado em Áries, ele está te pedindo para revisar isso, você está se alicerçando aonde? Onde que você está estruturando a sua verdade, o seu caminho, o seu eu, né? O Netuno, ele está aí passando, dando inspiração para gente, faça isso com sensibilidade, sinta quem é você. O Sol ingressando em Leão, mostrando para gente quem a gente é, trazendo à tona, né, o Plutão fazendo oposição a esse Sol, trazendo à tona a nossa centelha divina, mostrando pra gente quem a gente é e mostrando pra gente também do que a gente tem medo em ser quem nós somos. Porque é muito difícil, porque aí o Sol em Leão fala do ego, né? E o ego, ele tem medo de ser julgado, ele tem medo de ser às vezes até diferente, né? E não ser, não pertencer. Então é importante que a gente compreenda nesse momento, esse momento de renascimento, de transformação, de quebra de paradigmas, né? E que vai trazer à tona, apesar dessa oposição, a oposição ser um aspecto tenso, é um aspecto de revelação, de sol, de luz e sombra. Luz, Sol, sombra, Plutão, né? Sendo que o Sol está domiciliado, está fortíssimo no signo de Leão, né? E o Plutão está lá quebrando estruturas no signo de Aquário. Então, quebra paradigmas, pede renovação. E aí ele vai revelar quais são os nossos bloqueios para a gente poder efetuar e efetivar essa transformação. Tá? Essa semana ela tá riquíssima de autoconhecimento, de compreensão, de entendimento sobre nós mesmos, né? De clarevidência, né? E pede autenticidade, originalidade, quebra de paradigmas, coragem para poder romper com o velho, aceitar o novo na nossa vida. Isso tem a ver com tudo, gente. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com profissão, tem a ver com família, tem a ver com tecnologia, porque o Urano fala de tecnologia, fala de inteligência artificial, que fala daquilo que eu venho falando para vocês há algum tempo. Quem não pegar o bonde da tecnologia agora vai ser exatamente o que aconteceu com as bitcoins. Quem não pegou o bonde da Bitcoin não adianta, já perdeu, não pega mais, né? Então, quem perdeu o bonde da inteligência artificial quando o Urano sair de Gêmeos, né? Ou não aproveitar esses anos que o Urano ficará em Gêmeos, vai perder o bonde e depois não consegue pegar mais. Então a gente precisa se atualizar.
né? E o universo está dando a oportunidade para que a gente se renove, se reinvente, se atualize, né? Enquanto ser, enquanto jornada, enquanto começos, Urano, Netuno em Áries, né? Retrogradando aí, pedindo que a gente verifique onde que a gente não está bem estruturado, onde os sonhos se transformando em realidade podem estar faltando aí algum tipo de atitude mais responsável, disciplina, né, foco, direção, concentração. No momento em que a gente precisa seguir adiante, a gente precisa, nessa retrogradação, se munir dessa visão mais aguçada sobre aquilo que não está tão bom ainda, né, para a gente poder depois fazer os ajustes quando eles entrarem no movimento direto lá em Áries, e que quando eles ingressarem definitivamente em Áries lá em 2026, lembre-se, eu fiz as previsões de 2025, vai aparecer aqui as previsões de 2025 para vocês poderem dar uma olhada, acho que na verdade é aqui que vai aparecer, e ouve a informação que tem lá, é importante porque lá está falando sobre a questão desse momento de renovação do eu, né, da desconstrução de um eu que não tinha a ver com a minha essência e da reconstrução desse novo eu, né, da dissolução desses muros que às vezes a gente constrói em nossa volta e que impede que a gente veja inclusive a paisagem bela que tem na nossa frente, que é justamente esse novo caminho, essa nova jornada. Então a gente precisa se organizar para isso. Tá bom? Essa semana tá belíssima, tá muito interessante. Vai precisar de coragem, né, para superar o desafio dessa oposição de Plutão aí e flua com o movimento da vida, né? Flua com o que a vida tem para te surpreender e sempre busque ter prazer naquilo que você faz, expressando a sua centelha divina através dos seus talentos, né? Devolvendo para o mundo aquilo que você recebeu dele também, tá bom? Ó, um beijo para vocês, boa semana também, bom autoconhecimento essa semana, né? Boas revelações sobre si mesmo, né? E aperta o sininho, se inscreve aqui, né? Aperta aqui em cima na bolinha para vocês poderem se inscrever no canal, aperta o sininho quando vocês se inscreverem, dá um joinha pra gente aí no canal, para o YouTube enviar esse vídeo para outras pessoas. Envia você mesmo esse vídeo para outras pessoas que gostam desses assuntos de astrologia, se você gostou do conteúdo dele, tá bom? Segue a gente nas mídias sociais, aqui embaixo tem um texto que ele não tá completíssimo, mas no Facebook e no meu site www.astrolomini.com.br ele vai estar 100%, porque às vezes não cabe com o número de caracteres que é pedido aqui embaixo. E segue a gente no Instagram, porque no Instagram e no meu Facebook pessoal, eu sempre solto o céu do dia com as dicas astrológicas para aquele dia da semana, tá bom, pessoal? Ó, um beijo para vocês, novamente, e boa semana. Tchau, tchau.